Boa tarde, crianças. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para hoje nós teremos um dever de ciências na nossa apostila impressa, tá bom? Na página 31 e um dever de língua portuguesa lá no nosso livro de produção textual, certo? Vamos lá. Na nossa atividade de ciências, a gente vai voltar um pouco no assunto. A atividade de hoje ela é bem simples, só é uma questão para você responder, tá bom? Mas o mais importante é você prestar atenção agora na explicação, porque a explicação é até mais importante do que a atividade. Por quê? A gente vai entender um pouco mais sobre o ciclo da matéria. E para isso a gente vai voltar um pouquinho ao assunto da semana passada. Na semana passada, ou nas atividades anteriores de ciências, a gente estava estudando o ciclo natural da energia, que também é o ciclo natural da matéria, em que a gente via a representação desse ciclo através das cadeias alimentares. Deixa eu abrir aqui um arquivo para você que vai ajudar você a visualizar isso, né? Naquele ciclo de... Ainda não vou entrar especificamente nisso aqui, tá bom, gente? Naquele ciclo de energia representado através da cadeia alimentar, a gente estudava aqui as plantas ou as árvores. Eles eram produtores, pois se alimentavam, eram responsáveis por fazer sua própria energia, pois elas se alimentavam basicamente dos nutrientes do solo e realizando a fotossíntese através do sol. Essas plantas, elas serviam de alimento para animais menores, como pequenos insetos, que eram os consumidores primários, certo? Animais menores. Esses consumidores primários serviam de alimento para consumidores secundários, que eram animais um pouco maiores, tá bom? E por fim, nós teríamos o final dessa cadeia de ciclo da matéria. Desculpa, nem é o final, para dizer a verdade, que é os consumidores terciários ou consumidores finais, que são aqueles animais de portes maiores que eram responsáveis por predar animais um pouco menores, certo? E que, por não terem um predador que pudesse servir de alimento, que usassem deles de alimentos, eles estavam no topo da cadeia alimentar, né? E esse ciclo se encerrava com a produção ali de dejetos, de cocô, xixi, que iria parar no solo ou de animais mortos, né? E aí você teria a produção e a formação de micro-organismos, fungos, bactérias, que serviriam novamente de alimento complementar de novo para as plantas. Vocês lembram disso? Aqui nesse assunto de hoje a gente vai estudar de novo esse ciclo, mas de uma forma diferente. Por quê? Aquele ciclo que a gente estava estudando e da cadeia alimentar, que era o ciclo natural da matéria, natural, certo? Que a natureza por si só era responsável de fazer. A natureza e seus animais. A gente tem ali um ciclo natural sem a intervenção humana, né? Aqui, por exemplo, você vai ver uma situação em que você vai ver as plantas, certo? Se alimentando aqui dos nutrientes do solo, certo? Temos aqui os animais que se beneficiam da respiração do ar produzido, a respiração do ar, que é o oxigênio esse produzido pelas árvores, tá bom? E nós vamos ter aqui a formação desses dejetos que vão gerar a criação de fósforos e combustíveis, porque uma coisa que você deve entender é que a formação de micro-organismos no solo ao longo de muitos anos forma o que a gente chama de combustíveis fósseis, tá bom? Ou de fósseis, que seria a formação ali aglomerada de muitos dejetos e que, após de milhões de anos de decomposição e por processos químicos que acontecem no solo, vão formar aquilo que nós conhecemos de petróleo, tá bom? Mas isso aqui não é muito importante por hora. O importante é você perceber que aqui através da natureza, você tem um ciclo completo em que todo mundo se beneficia de alguma coisa que a própria natureza produz, certo? A árvore se beneficia do solo e do sol, as ovelhas se beneficiam, nesse caso temos uma ovelha, né? Se beneficia do ar, do oxigênio produzido
pela própria árvore, tá bom? Essa ovelha aqui, ela vai produzir dejetos que vão formar micro-organismos que vão novamente beneficiar a árvore, tá bom? E aí você vai ter um ciclo infinito de natural que vai beneficiar todo ser vivo. Mas na atividade de hoje a gente vai estudar justamente, gente, a intervenção do ser humano. Olha aqui, percebam que bem aqui você tem uma fábrica, né? A fábrica, ela não é um processo natural. Ela foi uma coisa que foi desenvolvida pelo homem ao longo dos anos do desenvolvimento da tecnologia, tá bom? E nesse caso aqui, a gente vai tentar entender como a intervenção humana ela acabou afetando esse ciclo, né? E hoje a gente tem essa preocupação de fazer com que a intervenção humana ela consiga causar menos impacto possível nesse ciclo natural aqui que a natureza tenta realizar. Porque senão você causa um desequilíbrio e isso vai ocasionar em alguma área uma perda ou uma, digamos assim, uma diminuição da vida proporcionada por um desequilíbrio da natureza, certo? Você pode ter aqui uma presença menor de árvore, você pode ter aqui um ar contaminado, você pode ter aqui um rio contaminado, e isso vai atrapalhar, consequentemente, o ciclo natural que a natureza realiza. Então, hoje, na figura, certo? Através do que nós chamamos de sustentabilidade, o homem tenta fazer suas atividades de forma que ele cause menos impacto possível, tá bom? No ciclo da natureza. E quando o homem tem essa preocupação e realiza e se organiza atividades para que ele consiga causar menos impacto e às vezes até contribuir para que esse ciclo natural aconteça, nós vamos chamar isso de sustentabilidade. Aqui eu tenho uma figura para vocês que representa bem essa questão da sustentabilidade. Nós vamos ter aqui, gente, essa árvore aqui que vai simbolizar a natureza, tá bom? Né? A natureza ela acaba sendo matéria-prima para a indústria, né? Como por exemplo você vai ver a questão da fabricação de papel. A fabricação de papel nada mais é que a derrubada de muitas árvores, o processamento dessas árvores e a transformação dela em papel e uma mercadoria, tá bom? Essa mercadoria será transportada e disponibilizada para venda em mercados, em pequenos mercantis e depois do uso dela, ela vai ser descartada, certo? Certo. Mas a gente tem que simplesmente descartar a natureza? Não, porque a gente vai acontecer aqui nesse ciclo dois problemas. Um que é a retirada das árvores e a não reposição delas, tá bom? Porque senão você deixa uma área de sem árvore nenhuma. E o outro problema gerado é você descartar o resto, digamos assim, o resto do que foi fabricado de forma desorganizada, tá bom? E de forma prejudicial à natureza, porque você vai formar dejetos ali que vão ser prejudiciais à natureza. Então, o que a sustentabilidade ela vai... Desculpa, gente. O que a sustentabilidade vai querer, ela vai fazer? A sustentabilidade, ela vai justamente através desse ciclo aqui, garantir que esses materiais, na sua vida útil final, ela vai ser reciclada. Ela vai, o que restou do ciclo de vida dessa matéria aqui, ela vai ser reaproveitada de modo que nós garantamos que a natureza ela tenha condições de se recompor, tá bom? E você vai usar essa matéria final para ajudar a natureza também a se recompor. Não é você só ir lá e plantar uma semente para a árvore nascer, mas é você usar dessa matéria final aqui e reciclada para ajudar a natureza também a se recompor. Tá bom? E aí você repete esse ciclo, porque atualmente no mundo
nós temos muitas pessoas no mundo inteiro. Então a demanda por produto é muito grande e você precisa que constantemente nós tenhamos essa retirada de recursos naturais, produção de novas mercadorias e precisamos que essas mercadorias e esses produtos sejam reciclados na sua vida útil final. Não seja simplesmente descartado e jogado na natureza, porque senão você vai gerar um prejuízo ainda maior. Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, você tem a reciclagem, o reaproveitamento desse material e que esse material pode ser reutilizado ou pode ser aproveitado na própria natureza para justamente ajudar a natureza a se recompor. Temos então um ciclo de sustentabilidade. Não se esqueçam dessa palavra, sustentabilidade, tá bom? E aí a gente vai para a atividade de novo. Nessa atividade aqui, vocês vão ver que o comando. A matéria no ambiente passa por diversos processos de transformação, que inclui desde a sua extração da natureza até a fabricação de produtos pela indústria. A ilustração relaciona essas informações. Então, está aqui, gente. Você vai ver aqui, ó, a extração da natureza dos recursos naturais, tá bom? Passando pela indústria aqui, ó. Aí a formação aqui de produtos, o descarte desses produtos de forma seletiva, você vai ter a seleção, uma das formas de você praticar sustentabilidade é você fazer o descarte de lixo, né, propriamente dito, de forma seletiva. Você coloca separado o vidro, o papel, os metais, e isso ajuda com que lá na ponta, né, nessa fase de reciclagem desses materiais, você ajuda com que esse processo seja mais rápido e mais efetivo, tá bom? E aí, com a reciclagem desses materiais, você vai novamente usar esses materiais reciclados para ajudar aqui o homem a recompor a própria natureza. Aí você vai ter novamente aqui a formação de novos recursos naturais, de novo a extração, e esse ciclo vai se repetir, porque nós precisamos, gente, que esse ciclo se repita. Se esse ciclo não se repetir, se o homem somente extrair e não recompor a natureza, vai chegar uma hora que nós não vamos ter da onde extrair mais nada. Hoje, é por isso que hoje há essa discussão muito grande, por exemplo, sobre essa questão da extração de madeira ilegal. Por quê? A extração de madeira ilegal, ela acontece de forma desordenada. A pessoa vai lá, corta a madeira e vende, mas ela não vai ter essa responsabilidade de recompor a natureza, de fazer com que aquela área em que ela extraiu a madeira, lá seja plantada novas árvores, tá bom? O aproveitamento do que sobrou, inclusive, para que você naquela área garanta que novas árvores nasçam. Se você não garantir que isso aconteça, você prejudica todo o ecossistema, todo esse ciclo aqui, ó, da utilização da nossa matéria viva, da nossa natureza e da recomposição dela. Esse processo é essencial para que o ser humano garanta que nós sempre tenhamos recursos necessários para nos sustentar, tá bom? Então aqui nós vamos ter aqui nessa imagem uma representação de sustentabilidade. Lembrando, sustentabilidade é justamente o aproveitamento da matéria para que nós possamos recompor a natureza e depois nós possamos novamente utilizar esses recursos naturais, tá? Aí você vai responder essa perguntinha aqui com base no que você já viu aqui na explicação, tá bom? O ciclo da matéria representado possui características de sustentabilidade ambiental. Esse ciclo aqui, tá bom, gente? Ele possui características de sustentabilidade ambiental? Justifique sua resposta. Ó, eu já dei uma explicação para vocês. Vocês podem fazer uma pesquisa também por fora para ver o que é sustentabilidade. Aliás, eu recomendo ver isso. Você procurar o significado da palavra sustentabilidade para ficar bem claro na sua cabeça o que é sustentabilidade. Depois, com base na explicação, aí sim você vai formar aqui sua resposta. Justifique sua resposta. Porque assim, ele está perguntando aqui se esse ciclo representado
possui características de sustentabilidade ambiental. Não é para você colocar só sim ou não, é para você colocar sim, porque acontece isso, a matéria utilizada é reaproveitada e depois a natureza pode se recompor e o homem novamente vai utilizar esses recursos naturais. Entenderam? Você está justificando sua resposta e explicando por que ela apresenta características de sustentabilidade. Ponto. Aí, gente, nós vamos para a próxima atividade, língua portuguesa. Na atividade de produção textual de vocês será lá no livro de produção textual, na página 19. Nessa atividade aqui, o que você vai fazer são 2 páginas, tá bom, gente? Nós temos aqui o rascunho e aqui o texto para você produzir. O que você vai fazer? Aqui a gente vai fazer a formação, a produção de um texto informativo, tá bom, gente? Gente, o que é um texto informativo? O texto informativo é um texto que, diferente de um textinho de história que a gente está acostumado a fazer ou de um poema, ele é um texto que tem a intenção de informar alguém sobre algum assunto ou sobre algum tema, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Um exemplo, desculpa, só para voltar aqui um pouquinho. Um exemplo. Exemplo de texto informativo são revistas, são jornais, né? Se você já leu alguma manchete de alguma revista, lá você tem algum tema e ali vai ter um texto falando sobre aquele assunto, tá bom? Então aqui, o que você vai fazer? Você vai escolher um tema, por exemplo, dengue. Aí aqui você vai listar algumas informações sobre a dengue. A dengue, ela se forma através de água parada. Outras informações importantes: se você sentir sintomas, você procura um médico. Você não deve tomar remédio sem recomendação médica. Você vai colocar algumas informações importantes que você vai abordar no texto aqui, tá bom? Você vai listar essas informações e aí aqui na outra página você vai produzir o texto. Aí você vai começar. O tema não é dengue, então você vai começar explicando o que é a dengue. A dengue é uma doença provocada por tal. Entenderam? Aí a dengue, a pessoa infectada com a dengue, ela apresenta sinais de sintomas como isso, aquilo. Desculpa a forma de falar, que é para não esticar o vídeo, tá bom, gente? Porque também não sei informação de cabeça, né? E aí você vai colocar essa questão de sintomas. Eu estou dando um exemplo, tá bom? A pessoa que apresentar sinais dos sintomas da dengue deve comparecer ao médico, ficar atenta a não tomar medicação, porque senão você pode ficar prejudicado, e isso é um fato em relação à dengue, tá bom, gente? E aí você coloca uma conclusão aqui no texto, né? Exemplo, né? Encerrando a história. Fique atento a qualquer sinais ou sintomas da dengue. Apresentando sinais, procure o médico, né, e não tome medicamentos sem indicação médica. Ponto. Eu estou dando um exemplo em relação a um texto informativo com um tema sobre a dengue. Você vai colocar um título aqui e vai escrever o texto. Você pode falar sobre qualquer outra coisa. Você pode falar sobre futebol. Futebol foi criado... Aí, gente, uma coisa importante. Para fazer essa atividade, você vai precisar pesquisar sobre o tema, porque você não vai tirar da sua cabeça. É um texto informativo. O texto informativo, ele é um texto que apresenta fatos sobre um tema, entendeu? Você não tem que inventar, você vai apresentar fatos. Então, é preciso você fazer essa pesquisa por fora, tá bom? Você pode falar, por exemplo, sobre a pandemia. Aí você vai escrever, colocar aqui as principais informações no rascunho, e aqui você vai escrever o texto. Aqui você vai escrever o texto, a pandemia no Brasil. Aí você começa, né? A pandemia acontece através de que vírus, né? Quais são os sintomas? O que fazer para se prevenir? Procurar um médico, entenderam? São informações básicas que você organiza cada informação por parágrafo. Você não vai fazer um textão sem parágrafo nenhum, tá bom? Você pode falar sobre futebol. O futebol, aí você faz um texto informativo até um meio que histórico. O futebol foi criado nos anos de 1900 e tantos. Nem foi 1900, foi antes disso.
né? 1900 e tanto, por fulano de tal, no país tal. O futebol hoje é praticado no mundo inteiro, existem vários campeonatos, né? Aí você faz uma conclusão de novo: o futebol é um esporte legal, vários países praticam, existem vários campeonatos mundiais, tá bom? E as pessoas do mundo inteiro gostam. É um exemplo, tá bom, gente? Você pode falar de qualquer tema, mas importante, texto informativo não é um texto de opinião, ele é um texto de informação. Então você tem que pesquisar uma informação e você vai escrever aquela informação aí, tá bom? Mas você vai escrever o texto à sua maneira. Mas as informações que serão colocadas nele são informações reais. Você não inventa, tá bom? Você não pode inventar a informação. O que você tira da sua cabecinha é a forma de se escrever, tá bom? Outros exemplos. Eu falei sobre dengue, falei sobre a pandemia, falei sobre futebol. O que eu posso também mais falar? Eu posso falar sobre a cidade de Macapá, entenderam? Eu posso falar sobre até um jogo, se você gosta de jogar algum joguinho. O Free Fire. O Free Fire foi criado no ano X por tal desenvolvedor. O jogo atualmente é jogado por tantos milhões de jogadores no mundo inteiro. No lugar hoje o jogo apresenta campeonatos mundiais e você vai falando sobre o assunto, tá bom? Mas é importante cada informação você organizar por parágrafo, tá bom, gente? É complicado. É até complicado eu dar exemplo, porque assim, eu tô dando exemplo de maneira que você consiga visualizar a organização. Mas se eu fosse dar um exemplo, eu vou ter que apresentar um texto completo para vocês. Um exemplo completo, entendeu? Então assim, como eu falei, pesquise um tema. Tem que pesquisar. Escreva aqui o rascunho, depois escreva aqui o texto sobre esse tema. Esse tema tem que ter informações verdadeiras, tá bom? E você não deve inventar informações, você só vai organizar com as suas palavras as informações, tá bom? Então faça uma pesquisa sobre um tema que você gosta e escreva aqui. Eu dei vários exemplos, falei sobre jogo, falei até sobre doença, falei sobre dengue, falei sobre futebol, então dá para você falar sobre qualquer coisa. É só você pesquisar um tema, tá bom? Resolvam com muita calma essa atividade, certo? Vai exigir bastante de vocês a atividade de português de hoje. Faça o dever de vocês com calma. Uma boa tarde.